Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor, amém? Amém. Boa noite. Quem está feliz com Jesus? Amém. Glória a Deus. Hoje é uma noite especial, como sempre. Todas as vezes que eu subo aqui e que eu venho adorar, que eu venho cultuar o Senhor, juntamente com você, isso é uma noite para mim mais do que especial. Você sabe por quê? Você tem o Espírito Santo dentro do seu espírito, não tem? Dentro do seu coração? Então, quando você une o seu Espírito Santo com o Espírito Santo do seu irmão, do outro que senta ali, irmãos, há algo sobrenatural. E vai ecoando para o céu, como um único som. Isso é a igreja. Isso é a igreja do Senhor. Então, quando você une, o Espírito Santo é uma pessoa só. Ele mora dentro do seu coração, ele está em todos os lugares. Mas quando nós nos reunimos para cultuar como igreja, um som só no louvor. A Bíblia fala que é uníssono. Um só som vai até o céu. Mas também, sabe o que acontece? Porque esse Deus é um só. Quando a palavra vem, agora, lá do céu, vem uma voz, uma única voz. A voz do Criador. A voz do nosso Senhor Jesus Cristo. Ela vem para entrar no seu coração de uma forma que transforma você. Transforma a sua vida. Transforma a sua casa. Transforma o seu coração. Amém? Então é isso. Então por isso que é importante você reunir como igreja. Então naquele dia, a gente hoje está na era da internet, que as pessoas ouvem pela internet. A pandemia gerou muito isso nas pessoas. Mas há um poder sobrenatural de Deus quando você se reúne aqui como você está agora. Por isso que todos os dias de culto, faz ele um dia especial para você. Porque realmente ele é especial. Porque é muita unção dispensada num único lugar. É muita presença de Deus no único lugar, irmãos. Aqui nós temos, eu acredito, por volta de umas 60, 70 pessoas. É muita unção de Deus, cada um com a sua unção, cada um com a sua presença do Espírito Santo em você. O que vai acontecer? Presença abundante. Então esse lugar está recheado por sua causa. Esse lugar está recheado da presença de Deus. Amém? Está cheio da presença de Deus. Amém? E assim, Deus é tão lindo, Deus é tão poderoso, que esse tema, nós vamos pregar hoje sobre a bondade de Deus. Deus já tem falado comigo e ministrado ao meu coração já tem um tempo, irmãos. Eu creio que tem de 2 meses para cá, já tem ministrado ao meu coração e eu tenho sido muito abençoada. Essa canção aqui que Paulo cantou agora, é uma canção que todos os dias eu adoro ao Senhor, eu faço o meu devocional com ela, mandei para algumas pessoas, de tanto que eu estou sendo abençoada. Eu estou num período de tanta alegria, de tanta felicidade, de uma paz, de algo tão poderoso. Eu creio que é por causa da bondade de Deus. E você vai experimentar isso hoje. Sabe, a bondade de Deus vai tirar, vai dissipar toda a tribulação, toda a obra das trevas, tudo aquilo que o inimigo planejou contra a sua vida, vai ser dissipada pela bondade de Deus, porque eu estou experimentando isso. Então eu falei, Deus, aquilo que eu estou experimentando, faz a tua igreja experimentar também hoje. Faz isso, Senhor. É a única voz saindo do céu e descendo para o seu coração e ministrando ao seu coração, pela ação do Espírito Santo. Amém? Então, a bondade de Deus, ela é uma das principais características e atributos de Deus. Irmãos, é algo tão poderoso que a bondade é a própria essência de Deus. Então, desde a criação, o que aconteceu? Nós vimos a bondade de Deus sendo o quê? Sendo impressa no universo. Desde que o mundo foi criado. Só lá no livro de Gênesis, no capítulo 1. Sabe quantas vezes nós temos falando sobre a bondade de Deus? 7 vezes. Um capítulo que tem 31 versículos. 7 é falando da o quê? Da bondade de Deus. Então, olha a importância. O primeiro assunto que Deus colocou foi sobre a bondade dele. Então, é um atributo. É um dos principais atributos dele. Então, Deus quando criou o homem, o que ele fez? Ele fez um lindo jardim. Ele fez o homem um jardim perfeito. E colocou o homem ali. Eu fico vendo a minha nora, vai ganhar bebê segunda-feira que vem, dia 30. E ali, semana passada, ela nos chamou para poder visitar o quartinho do neném, para ver o quartinho do neném e as coisas que eles tinham comprado para o neném. Tudo ali preparado, bercinho, roupinha, fraldinha, decoração, abajur, tudo preparado. Foi assim que Deus fez conosco.
Ele preparou todo o ambiente. Ele preparou todo aquele jardim. Ele preparou todo o enxoval que eu e você precisávamos. E nos colocou ali naquele jardim. E colocou você, me colocou naquele jardim. Ele preparou tudo. Então, desde o início da criação, essa bondade já foi impressa. Aquele lugar era um lugar perfeito, onde não havia dor, não havia choro, onde não havia brigas, confusões. Era um lugar perfeito. E a coisa mais importante, a presença de Deus vinha todos os dias sobre aquele lugar. Tamanha era a bondade de Deus, que Ele sendo um Deus autossuficiente, um Deus todo-poderoso, um Deus criador dos céus e da terra, todos os dias a presença dEle era naquele lugar. A bondade dEle era naquele lugar com Adão e Eva. E isso é muito poderoso. A presença dEle era naquele lugar. Então hoje, o que é que nós precisamos? É ter uma revelação da bondade de Deus. É ter o nosso coração impactado. É ter a nossa vida transformada. É ter os nossos olhos abertos. Porque ter revelação de algo é ter os seus olhos espirituais abertos sobre aquele assunto. Sobre a bondade de Deus. Para quê? Para que você possa ser transformado. Para que você usufrua dessa bondade. Para que você possa viver essa bondade. E também para que você possa o quê? Transmitir essa bondade. Então, nós precisamos ter o que hoje? Qual que é o propósito do Espírito Santo hoje? Te dar a revelação da bondade de Deus. Para que você possa usufruir. Para que você possa, ser transformado. E para que você possa o quê? Abençoar outras pessoas com essa bondade. Para que você possa também, abençoar as pessoas com essa bondade. Então, a bondade de Deus, ela é o quê? Ela é infinita. Ela é eterna, e ela é ilimitada, e ela é o quê? Abundante. Nós podemos dizer isso? A bondade de Deus, ela é eterna, é divina, é infinita, e é abundante. E sabe o que está acontecendo nesse momento? Ela está aqui nessa noite. Ela está aqui nesta noite porque a bondade de Deus é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus. Jesus está aqui nesta noite para impactar a sua vida, para transformar a sua vida. Ele está aqui nesta noite. Essa é a bondade. É aqui, ele é uma pessoa. É uma pessoa. E está aqui nesta noite sobre a sua vida. Há uma nuvem de Deus, há um poder de Deus, há uma graça de Deus sobre este lugar. Para abrir os seus olhos espirituais, abre o seu coração nesta noite para essa bondade de Deus. Abre e fala, Senhor, eu estou aberto. Eu tiro agora todo o preconceito. Eu tiro agora, todo aquele conflito que eu estou vivendo lá fora. Todas aquelas obras que eu estou vivendo lá fora. Mas eu quero ter uma revelação da sua bondade. No nome de Jesus, amém? Então, a bondade de Deus, ela se manifesta de várias maneiras. Longe de mim esgotar o assunto, porque a bondade de Deus, ela vai de Apocalipse, ela vai de Gênesis. Só em Gênesis, eu falei com você, nós temos 7 vezes mencionando a bondade de Deus, em 31 capítulos. Quantos por cento que dá? 30%? Em 31 capítulos, nós temos 7 vezes. Só em Gênesis, no primeiro capítulo. Ela vai de Gênesis a Apocalipse. Longe de mim esgotar o assunto. Longe de mim. Porque realmente é um assunto que, se a gente for falar todos os dias, nós vamos poder ter coisas maravilhosas para falar. Coisas reveladas de Deus sobre a bondade dele. Mas hoje eu quero falar algumas manifestações, dessa bondade de Deus sobre nós. Como ela se manifesta, a bondade de Deus se manifesta, de que maneira que ela se manifesta. A primeira manifestação da bondade de Deus é que a bondade gera em nós arrependimento. A bondade de Deus gera em nós arrependimento. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 2 e verso 4. A bondade de Deus gera em nós arrependimento. Produz em nós arrependimento. Todo mundo achou? Diga amém. Ou diga me espere. Todo mundo achou? Amém. Diz assim: ou desprezas as riquezas da sua bondade, tolerância e longanimidade,
ignorando. O que é a palavra ignorar? Desconhecer que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Então, o que te conduz ao arrependimento? É a bondade de Deus. Irmãos, isso é algo tão poderoso que a gente acha que o que produz em nós arrependimento é a gente ficar olhando para nós mesmos. Mas não, a Bíblia está dizendo que a bondade de Deus gera em nós o quê? Arrependimento. E eu falei para vocês que a bondade é o quê? Uma pessoa, e ela é Jesus. Então, quando eu olho para Jesus, quando eu tenho uma fé correta de que a bondade dele é infinita sobre a minha vida, que a bondade dele é eterna, ela é infinita, ela é poderosa, ela é abundante na minha vida, o que vai acontecer? Gera em mim o quê? Arrependimento. Ou seja, a fé correta vai gerar o quê? Vai produzir o quê? Um comportamento correto. Olha para você ver isso. Então, a fé correta, se eu creio que Deus é bom para mim, que Ele é bondoso, que tudo o que Ele deixou escrito, todas as ordenanças, todos os conselhos, tudo aquilo que nós devemos, não como um manual de regras, mas como um poder de vida para nós. Então, quando eu faço isso, quando eu olho para Cristo, a bondade dele é tão grande sobre mim, eu acredito nessa bondade dele. Aí aquelas coisas que eu tenho dificuldade de largar aqui, fofoca, vícios, prostituição, adultério, fofoca, maldade, maledicência, sabe? Tratar mal a esposa, tratar mal o marido, tratar mal os amigos, ter problemas com familiares. Então, essas coisas fazem o quê? Quando eu olho para a bondade de Cristo, aí eu vejo que a bondade de Cristo me manda fazer o quê? Perdoar essas pessoas. Que manda eu o quê? Amar essas pessoas. Manda eu fazer o quê? Manda eu ser bondoso com essas pessoas. Então, o que acontece? Então, quando eu olho a bondade de Deus, não olho para o meu defeito. Ele existe e está aí. Mas quando eu começo a olhar para mim, como se eu tivesse a capacidade de me mudar, de me transformar, eu posso até por algum tempo, a gente estava conversando sobre isso ali agora. Um jovem que ele ficou aí quase um ano. Um jovem quebrantado, um jovem, sabe, que quer as coisas de Deus, mas infelizmente o vício o quê? Dominou aquele jovem. Ele ficou um ano abençoado, trabalhando. Com um ano ele caiu de novo. E a vida desse jovem virou o quê? Uma bagunça. Tem uma filhinha novinha, virou uma bagunça. Por quê? Porque a pessoa fica tentando se mudar. Mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que quem me muda, que quem traz em mim o arrependimento é quem? A bondade de Deus. Ou não sabeis vós, ou vocês ignoram que é a bondade de Deus que produz em vós arrependimento? Então, se você está passando por alguma luta com pornografias, se você está passando por alguma luta com vícios em jogos, se você passa por alguma luta de relacionamento com a sua esposa, com o seu marido, com o seu colega de trabalho, com o seu chefe, se passa alguma luta, então o que vai acontecer? Quando a bondade de Deus gera em nós, essa bondade vai gerando em nós esse arrependimento. E aí você perdoa, aí você ama, aí você, sabe, você muda a sua postura. Porque fé correta produz comportamento o quê? Vamos dizer isso? A fé correta produz o comportamento correto. Então, quando você que é um líder de célula, quando você for ajudar alguém, pede para ele tirar os olhos dele. Ele consegue até certo ponto, depois ele já não consegue. Porque quem realizou toda a obra na cruz do Calvário foi Jesus. Não foi você que teve que ir lá. Inclusive, ele foi porque você não tinha condições de ir. Você estava indo direto para a morte. Mas ele foi lá naquela cruz e ele resolveu tudo. Ele levou todo o pecado da humanidade. Ele levou toda a maldição. Ele levou toda a doença. Ele levou tudo naquela cruz. Então, quando nós contemplamos a Cristo, quando nós olhamos para Jesus, irmãos, isso gera em nós uma gratidão. Isso gera em nós uma gratidão. Então, eu fico vendo a história de Pedro. Pedro, ele negou Jesus por quantas vezes? 3 vezes. E ali, tinha umas criadas que estavam ali, falando, você é um deles, você se parece com ele, você fala como ele. E ele, bravo, muito nervoso, não conheço, não sei quem é esse Jesus.
E ali o galo cantou. Depois que ele negou Jesus 3 vezes, o galo cantou. E ali Pedro, ali muito nervoso, e as pessoas insistindo com ele, de que realmente ele era discípulo de Jesus. Mas, irmãos, a Bíblia diz que quando o olhar de bondade de Jesus, quando ele alcançou Pedro, quando o galo cantou ali 3 vezes, na 3ª vez, a Bíblia diz que o olhar de bondade de Jesus alcançou Pedro. Sabe o que aconteceu? Pedro se arrependeu amargamente. A Bíblia diz que ele se chorou. Ele saiu em prantos quebrantado. Ou seja, a fé correta de Pedro, que Jesus morreu naquela cruz, que Jesus não estava condenando, que Jesus estava morrendo naquela cruz por ele. Gerou nele o quê? Um comportamento correto. Gerou o quê? Um arrependimento. Então, o que aconteceu? Pedro foi um dos discípulos mais usados por Deus. Ele foi um dos homens assim que ele, sabe, o poder de Deus era com ele onde ele chegava. Então, depois que ele experimentou dessa bondade, que ele teve esse arrependimento de ter negado a Jesus, sabe, onde ele passava, pessoas eram curadas, sabe, pessoas eram libertas, vidas eram transformadas, e ele passou a ser o quê? Ser ali um homem do reino, um anunciador do reino de Deus, um anunciador do evangelho. Pedro chegou num tal ponto de presença de Deus na vida dele, presença do Espírito Santo, de quebrantamento na vida dele, que a Bíblia diz que as pessoas, quando Pedro ia passar, apenas pela sombra de Pedro, elas eram curadas. Tamanha era a presença do Senhor. Tamanho era ali, ele não estava nem importando. Ali, antes, uma criada fez Pedro negar Jesus. Mas agora, reis e governadores, e policiais, e pessoas ali, centuriões, falou: Pedro, você não pode mais falar desse Jesus. Você não vai mais falar desse Jesus. E ele falou assim: olha aqui, vê se é justo isso. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então ele não se importava, ele foi preso várias vezes. Inclusive ele morreu por causa dessa bondade de Deus. Ela foi tão tremenda na vida dele, ele fez uma revolução tão grande, ele mudou tanto o comportamento dele, que ele, irmãos, morreu. Ele falou assim: olha, eu não sou nem digno de ser morto do jeito que o meu Senhor morreu. E ele foi crucificado de cabeça para baixo. Tamanha foi a presença, tamanho foi o arrependimento, tamanho foi, sabe o amor que ele teve pelo Senhor. Então isso é o que a bondade faz. Depois vocês leem lá, sabe, o olhar de Jesus, quando Pedro negou, depois da 3ª vez. E ali a vida dele foi transformada por essa bondade. E eu creio que nessa noite a nossa vida também vai ser transformada por essa bondade de Deus. No nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus, aleluias. Então, irmãos, a fé correta produz um comportamento correto. Amém? Quando nós contemplamos a Cristo, isso vai gerando em nós o quê? Uma gratidão por tanta bondade. Vai gerando em nós uma gratidão pela palavra de Deus, pelas palavras que Jesus deixou para nós, pelas direções que Ele deixou para nós. Eu já falei que isso aqui não é um manual de regras, não é um manual cheio de regras, mas é um manual de vida. Aí quando você vê o caráter de Cristo, essa bondade dele, não tem jeito. Você se arrepende, porque a gratidão é muita. Isso é algo que é sobrenatural, ele dá uma transformação dentro do nosso ser. Sabe, a nossa conduta começa a mudar. No nome de Jesus, amém? Então, Pedro quando viu, ele creu no olhar de bondade de Jesus, lá naquela cruz. E ele chorou arrependido por tê-lo negado por 3 vezes. Amém? Agora, outra característica também, outra manifestação da bondade de Deus, é que a bondade de Deus é um fruto do Espírito. E ela interfere nos nossos relacionamentos. Então, primeiro, a bondade de Deus gera em nós o quê? Arrependimento. Depois, uma outra manifestação da bondade é que ela é um fruto do Espírito. E ela vai interferir nos nossos relacionamentos. Quem quer ter relacionamentos saudáveis? Marido e mulher, mãe e filho, vizinhos, colegas. Quem quer ter? Porque a manifestação da bondade é um fruto do Espírito. E ela vai interferir com toda certeza. Você vai começar a experimentar. Irmãos, eu tenho, sabe, experiências poderosas nessa área.
sabe, do diabo querer trazer uma situação de conflito, e ali com essa manifestação do fruto do Espírito, da bondade de Deus, aquilo tudo é transformado numa grande bênção, amém? Então, abra sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 5 e 22. A bondade de Deus é um fruto do Espírito, e ela interfere nos nossos relacionamentos. Gálatas 5 e 22. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Adorado é o nome do Senhor. Aleluias. A Bíblia diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio o quê? Próprio. Então, a semente, a palavra de Deus fala aqui que Jesus é o semeador. Mas que a palavra é o quê? A semente. Então, Jesus está semeando no nosso coração hoje a semente da palavra dele, que está falando sobre a bondade dele. Isso vai sendo gerado aí no seu coração. Amém? Então, quando essa semente da bondade que Deus gerou no nosso coração, produziu em nós o quê? Um arrependimento. Então, o que vai acontecer conosco agora? Nós temos uma semente divina dentro de nós. Uma semente sendo o quê? Produzida através da fé. Porque a fé correta produz o quê? Produz comportamentos corretos, né? Então, quando essa bondade de Deus é plantada em mim, e à medida que eu creio nessa bondade de Deus, isso vai gerar em mim um fruto, o fruto da bondade também. Irmãos, não pensem vocês. Eu sempre fui uma pessoa muito boazinha, naturalmente, natureza minha. Boazinha, nunca criei conflito com ninguém, sempre fui da paz, nunca gostei muito de conflito. Eu falava sempre, dou um boi para não entrar numa briga e uma boiada para sair dela. Nunca gostei de briga. Isso era coisa natural. Mas agora eu não estou falando disso que é natural. Eu estou falando de algo que é divino e é sobrenatural. É algo que vai transformar definitivamente. Mas aquilo era até um certo ponto, aquilo tinha um limite. E eu fui testada várias vezes na minha bondade natural. Chegou uma hora que ela teve limite. Então, esse fruto, essa semente que está sendo gerada aí no seu espírito, está sendo, sabe, colocada no seu coração, gerada no seu espírito, ela vai florescer e ela vai se manifestar em forma de quê? De fruto. E você vai poder dar para as pessoas comer esse fruto, que vai gerar nelas também o quê? Uma semente, e vai gerar nelas o quê também? Arrependimento. Porque não é uma bondade humana, é uma bondade vinda do céu, é uma bondade divina. Então, se ela é divina e ela entrou no seu coração, a semente frutificou, gerou um fruto, você vai plantar no coração de outra pessoa a bondade, vai gerar um fruto no coração da pessoa e vai gerar outro fruto. E vai gerar arrependimento no coração dela. Então, a semente da bondade de Deus é semeada no nosso coração e ela produziu em nós um arrependimento. E ela está sendo regada e adubada pela fé agora na sua vida. Amém? E nós vamos transmitir essa bondade aos outros. Então, em lugar de as pessoas estarem nos perseguindo, estarem falando mal de nós, estarem ali, sabe, fazendo maldade conosco, quando você transmite essa bondade, esse fruto, e dá para essa pessoa comer, ali vai gerar nela uma semente. E ela também, no lugar de briga, de confusão, você vai ter uma situação revestida numa grande bênção. Você vai ter uma grande restauração. Então hoje, se você está com problemas, sabe, de qualquer espécie, com qualquer pessoa, hoje é o dia de você começar a exercer essa bondade de Deus. Essa bondade que foi plantada no seu coração, essa semente, você dá esse fruto para a pessoa, porque você vai colher, irmãos. Eu tenho certeza disso. Irmãos, teve uma época que eu tinha uma célula muito grande. E essa célula tinha uma família inteira, praticamente todo mundo, umas 20 pessoas, da mesma família. E ali tinha uma mocinha de 13 anos, que ela assim, muito bonita, mocinha muito bonita, já uma moça já formada. E ela se embrenhou para o caminho da prostituição. Menina de 13 anos. E ali ela gostava de um rapaz, que esse rapaz, um rapazinho também de 12 anos, uma criança de 12 anos, que era muito amigo da minha filha, que também tinha 12 anos.
E ali um dia, ela por ciúme, né, achando que aquele menino gostava da minha filha, mas não tinha nada, era só amizade. Ela pegou e falou, fez um boato, espalhou um boato de que minha filha tinha sido estuprada. Coisa que era mentira, não era verdade. Aquilo era mentira, era uma invenção da cabeça dela, como vingança, de ciúme. Irmãos, quer ver uma mulher brava? Foi eu. Quer ver uma mulher vontade de fazer vingança? Era eu. Como diz o outro, mexe comigo, mas não mexe com meus filhos, não. Sabe aquela leoa? Irmão, e ali eu comecei, eu falei, vou para a polícia, vou denunciar, vai ter que provar. E aquela coisa toda, e o Espírito Santo exerce a bondade para ela. Eu falei, Espírito Santo, se fosse comigo eu exercia, mas com minha filha, Espírito Santo, não tem como. É demais, ela só tem 12 anos. E minha cabeça, ela ia ficar falada por uma mentira, um boato. E ali o Espírito Santo falando comigo, exerce a bondade. Irmãos, ela passava na porta lá da sala do meu trabalho, balançava a cabeça, requebrava, jogava insulto. E o Espírito Santo falava, ama ela, exerce bondade para ela. Eu falei, tá bom, Espírito Santo, a semente, o Senhor já me perdoou, o Senhor já foi tão bondoso comigo, essa semente já foi plantada no meu coração. Eu vou ser bondosa com essa menina. E eu comecei a orar por ela, eu comecei a clamar a Deus pela vida dela, eu comecei, sabe, assim, a aproximar onde ela estava, eu me aproximava, eu abraçava, eu ministrava o coração dela. Irmãos, chegou um tempo que eu amava aquela menina, era tão grande a bondade de Deus, sabe, a graça de Deus sobre a minha vida em relação àquela menina, que eu amava aquela menina igual eu amava, eu chorava por ela igual eu chorava pela minha filha. Era algo tão espiritual, não era algo humano. Não era algo humano. E sabe o que aconteceu? A palavra de Deus diz que a bondade de Deus gera o quê? Aquela jovem, sem eu confrontar, sem nada, chegou perto da minha filha e falou assim, olha, eu queria te pedir perdão pelo que eu fiz com você. Eu inventei uma história, mas eu estou muito arrependida do que eu fiz. Então, irmãos, olha que coisa poderosa. O quê? Uma fé correta produz um comportamento correto. Então, você que está aí no discipulado, não adianta você querer falar para a pessoa, olha para você, olha o que você está fazendo, olha isso, olha. Não! Ela só tem que olhar para Jesus. Ela só tem que olhar para a bondade de Jesus. Quando ela olha, há um constrangimento, há um arrependimento, há uma mudança de mente, porque arrependimento é mudança de mente. Você achava que aquilo estava te dando muito prazer, aquele pecado, aquela conduta, sabe? Mas à medida que você vai se arrependendo, que a sua fé é correta, o que vai acontecendo? Você vai falar, puxa vida, essa porcaria eu não quero, essa aqui também eu não quero, aquilo eu não quero. E você passa a ser uma pessoa livre. Você é livre para não pecar. Você é livre porque Cristo conquistou na cruz essa liberdade para você. Você é livre. Você não precisa, isso não faz parte mais da sua natureza. Agora você tem a natureza do Rei da Glória. A sua natureza, nas suas veias agora corre o quê? Corre o sangue de Jesus. Se fizer o teste de DNA espiritual, vai dar filho de Deus. Vai dar filho de Deus, você é filho de Deus. Essa conduta de agressividade não condiz mais com você. Mas isso não é para você olhar para você mesmo, não falar, eu tenho que mudar. Não, eu vou mudar. Porque Ele é tão bom para mim. Ele é tão bondoso para mim. E Ele deixou aqui que eu preciso tratar minha esposa com lealdade, que eu preciso tratar meu marido com lealdade, com amabilidade. Eu preciso tratar aquele meu colega de trabalho que está me ferindo, que está me acusando, que está ali me prejudicando. Eu preciso usar da bondade de Deus com ele. E você não consegue usar olhando para você, porque a sua é limitada. Mas o que nós falamos aqui? Que a bondade de Deus é eterna, é infinita, e é o quê? Ilimitada e é abundante. E é abundante. Isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso. Aí você vai começar o quê? Ver os frutos. Você vai começar, em vez daquela pessoa raivosa, imagina se eu tivesse levado adiante aquela situação. Irmãos, mais de 20 pessoas numa família. O diabo queria destruir aquela célula. O plano do inimigo era usar essa situação para destruir aquela célula. Mas sabe o que aconteceu? O advogado maior, o Rei dos Reis,
Aquele que não perde uma batalha, ele entrou naquela causa. E ali eu pude contemplar aquela bondade dele. E eu pude exercer aquela bondade dele, não por causa de mim, não porque eu era boa, porque a minha já tinha se esgotado há muito tempo. Quando eu olhei para ele, foi impossível continuar com aquele sentimento. Impossível continuar com aquele sentimento. Então assim deve ser. Você está tendo algum conflito, olha para ele. É impossível você continuar com esse pensamento, você continuar com essa atitude, você continuar com esse sentimento no seu coração. Ele já não faz mais parte de você. Porque agora o sentimento que tem que haver aí é um sentimento de um santo. Porque ele mora dentro de você. Lembra que eu comecei falando aqui? Que o Espírito Santo que mora dentro de você, uniu. E nós agora somos um para adorar a Deus. E nós somos um para receber a palavra de Deus. Por isso que a Bíblia te chama de corpo de Cristo. Meu corpo é um só. Não é? Tem vários membros, mas é um só. Então é isso que está acontecendo agora. Nós somos um só no Senhor. Nós somos um só no Senhor pela bondade dEle. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, a bondade de Deus, né? Então, eu costumo sempre falar. O que você prefere? Você prefere ser abençoado? Você prefere ter razão? Ou você prefere ser abençoado? Você prefere ter razão? Ou você prefere andar em vitória? O que você prefere? Porque cheio de razão, o cemitério está cheio. De pessoas com os seus casamentos destruídos, com as suas sociedades destruídas, com as suas vidas destruídas. A razão, às vezes, você tem até razão em alguma situação. Mas você quer ter razão ou você quer ser abençoado? Amém? Essa é uma coisa para você pensar. O que você quer? Se você quer ser abençoado, a hora de você exercer a bondade de Deus sobre essa situação, no nome de Jesus. E você vai ver essa situação revertida, restaurada pelo poder e pela ação do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus por isso. Então, a bondade de Deus gera em nós o quê? Arrependimento. A bondade de Deus faz o quê? É um fruto do... E afeta os nossos o quê? Relacionamentos. Mas agora, a bondade de Deus traz felicidade. Você sabia disso? Uhum. A bondade de Deus traz felicidade. Quem quer ser feliz aqui? A bondade de Deus traz felicidade. Salmo 34, verso 8. Salmo 34, verso 8. Aleluias. Diz assim a palavra do Senhor. Provem. Lembra do fruto? Prove desse fruto. Prova dele. Come desse fruto. E aí, quando você comer do fruto, vocês vão ver. Provem e vejam como o Senhor é o quê? É bom. Feliz é o homem que nele se... A bondade de Deus traz ou não traz felicidade? Irmãos, todo homem, todo ser humano, ele tem um anseio pela felicidade. Ele anseia por isso. Não tem jeito, não é pecado tudo que você faz, tudo que você, empreende, tudo que você planeja, é para que você seja feliz. Isso não é errado. Deus, quando Ele criou o homem, Ele colocou o homem num jardim de quê? De delícias. No jardim, Ele não pegou o homem e colocou numa fábrica, para o homem ralar. Tem muita gente que fala que trabalho é ralar, né? Não, ralei hoje demais, viu? Não, mas ralei demais, estou muito cansado que eu ralei. Não! Você está aí abençoado porque Deus te deu um emprego. Tira essa palavra ralar da sua vida. Em nome de Jesus. Você não ralou, não. Você teve uma oportunidade de quê? De você trabalhar. Deus te deu o quê? Deus te deu uma porta de emprego. Deus te deu um trabalho. Deus te deu saúde para você trabalhar. Liberdade para você trabalhar. Então, para que você vai trabalhar? Deus não colocou você numa fábrica. Deus colocou o homem num jardim de delícias. Num jardim lindo e perfeito. Então, esse anseio. Então, por causa do pecado, o que aconteceu? O homem ficou infeliz. O pecado entrou no mundo e o homem ficou infeliz. Mas ele continua com o anseio pela felicidade. Então, você imagina que Deus ele tem o poder para te salvar, sim ou não?
Ele te tirou lá das trevas, né, no mar, no lamaçal de pecado, e te transportou para o reino do Filho do amor dele. Sim ou não? Ele morreu naquela cruz, ele verteu o seu sangue para que isso fosse possível. Para que você estivesse aqui lavado e remido pelo sangue dele. Agora você imagina esse poder sobrenatural de Jesus ter ido naquela cruz, dele ter, sabe, sofrido tudo que ele sofreu por nós. Você imagina que Deus não tivesse a capacidade de nos fazer felizes? Ele seria uma derrota para Deus? Ou seja, ele nos salva, mas nos faz infelizes, não nos permite ser felizes. Isso seria derrota, irmãos. Eu fico vendo muitos irmãos assim, convertem e parece que essa felicidade, não posso isso, não posso aquilo outro. Fica aqueles crentes infelizes, aqueles crentes que ficam o tempo inteiro lutando contra o pecado, lutando ali, e sabe, assim, vontade de fazer as coisas. Um exemplo, tem um carnaval, aí você vai só passando ali naquela rua que está aquelas rodas de carnaval. E ali você fica doido, sua perna está até pulando para poder entrar naquela farra, naquela bagunça. Mas você não vai, aí você fica infeliz. Não, irmãos. Agora você tem outra natureza. Aquilo lá é reino das trevas, não pertence mais para você. E você não tem que ficar lutando, não. Olha para Jesus, que te deu uma liberdade de falar, essa porcaria eu não quero, essa aqui também eu não quero, aquilo eu não quero. É uma liberdade que Ele te deu para a felicidade. Você nasceu para ser feliz e você precisa ansiar por isso. Se você tem muito tempo que não sonha com a felicidade, você precisa restaurar isso agora novamente. Porque a bondade de Deus gera em você felicidade. E Deus, Ele tem prazer em te fazer feliz. Irmãos, eu fico vendo, a gente que é pai. Tudo que você pode fazer para tornar o seu filho feliz, você faz. Você faz às vezes sacrifícios. Para dar um presente, para dar uma atenção. Tem lá o nosso netinho, né? A gente já está com 63 anos, eu mais o pastor. Então a gente não tem aquela força, aquele vigor de correr atrás de menino, de não sei o quê. Irmãos, mas é tanta alegria correr atrás daquele menino. É tanta alegria brincar de bola com ele. E ele chuta no gol. E a gente fala que ele é muralha. A gente sabe, a gente cai no chão. E é muralha, vovó. Caiu, vovó. Irmãos, sabe? Então se nós queremos agradar os nossos filhos, querer que eles fiquem felizes, você imagina Deus, o que Ele não tem reservado para você. Ele tem reservado a felicidade. Então todos os dias você precisa acordar, sabe, com esse anseio mesmo pela felicidade. E a felicidade, ela é uma pessoa, ela é Cristo. Porque quem está falando? Quem está falando? Provem e vejam como o Senhor é bom. Porque feliz é o homem que nele se refugia. Então quer a felicidade? Refugia no Santo. Ele tem a solução para todas as coisas da sua vida. Exatamente para todas. Jesus é a solução para tudo que você precisa. Antigamente, irmãos, quando a gente não era nem crente, a gente via nas pedras, nas estradas, escrito, Jesus é a solução. Isso é a mais pura verdade. Jesus, Ele é a solução. Aquele que se refugia nele em qualquer situação, está o quê? Passa a ter uma felicidade, porque Ele vai te dando vitórias, Ele vai te dando vitórias, Ele vai te dando vitórias. O poder dEle não foi só para te salvar, o poder dEle é para te fazer um homem e uma mulher feliz. O poder dEle, sabe, é para te fazer uma família feliz. Você não nasceu para viver infeliz no seu casamento, para ter uma vida sentimental, sabe, infeliz. Você não nasceu para isso. Deus te fez para você ser feliz. Por isso que Ele te colocou, né, representando ali Adão, no jardim de delícias. No jardim do quem? Do Éden. Amém? No jardim do Éden. Glória a Deus. O Senhor Jesus, Ele disse que Ele quer que a nossa alegria é tão forte que Deus quer nos ver felizes, que Ele disse que Ele quer que a nossa alegria seja o quê? Seja completa. Ele quer que a nossa alegria seja completa. Lá em 1 João, capítulo 1, o verso de 1 a 4. 1 João 1, de 1 a 4. O Senhor Jesus disse que Ele deseja que a nossa alegria seja completa. Ou seja, que a nossa felicidade seja o quê? Completa. Diz assim a palavra do Senhor.
o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos, e as nossas mãos apalparam. Isso proclamamos. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos. E proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a vossa alegria seja o quê? Completa. Se esse versículo, que o Senhor Jesus quer que a nossa alegria seja completa, se ela for uma verdade, então a nossa infelicidade é um obstáculo para que Jesus seja glorificado. Então, se ele falou isso na palavra dele, e lembra que a fé correta produz um comportamento o quê? Correto, né? Então, se isso é verdade, então, se nós vivemos na infelicidade, né? Isso é um obstáculo para que a glória de Deus se manifeste na nossa vida. É ruim, né? Fazer um obstáculo. Então, nós precisamos de crer que a bondade de Deus, ela nos gera. Nós vamos ter realmente, irmãos, provações e tribulações nessa vida. Não adianta falar que a gente não vai ter tribulação, que a gente não vai ter um dia mau. A gente vai ter. Mas sabe o que acontece? Ali está falando que nós estamos o quê? Firmados em Cristo. Quando nós estamos firmados nele, ele vai ser a solução para aquele problema. Para aquela coisa que nós estamos vivendo. Então, por isso que nós vamos estar no nosso coração, quando você está com alguma dificuldade, que você vê uma solução naquilo, o que é que você fica? Você fica feliz, fala, Jesus, vai resolver isso aqui, essa situação vai ser transformada, vai ser mudado isso aqui, essa porta vai ser aberta, sabe? A minha família é abençoada. Em nome de Jesus, amém? Então, vamos relembrar aqui. A bondade de Deus gera em nós o quê? A bondade de Deus é um fruto e afeta o quê? Os nossos relacionamentos. Mas a bondade de Deus gera em nós também o quê? Traz para nós o quê? Felicidade. Agora, outra manifestação da bondade de Deus. Você pode perguntar, pastora, quando é que eu experimento a bondade de Deus? É de vez em quando que ela vem para mim? Né? Como é que é? Como é que é essa história? Quando é que a bondade de Deus vem? Abra sua Bíblia num tão conhecido Salmo 23, versículo 6. Quando é que nós experimentamos a bondade de Deus? É de vez em quando, né, que nós experimentamos a bondade de Deus. Salmo 23 e verso 6. Amém? Diz assim, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão de vez em quando? Me seguirão quando? Todos os dias da minha vida. Irmãos, a bondade de Deus te segue todo. Olha que coisa linda. Eu penso assim, olha, quando algo te segue, ele vai o quê? Aquilo vai te perseguindo. Então a bondade de Deus te persegue todos os dias da sua vida. Todos os dias não tem um. O que ele falou? Eu nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Eu não te deixarei órfão. E aqui o salmista está dizendo, e ele acabou de falar, que ainda que eu passe por um vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Não é? Certamente a tua bondade me seguirá todos os dias da minha vida. Então você é um felizardo. É só você acreditar. Fé correta produz comportamentos corretos. É só você acreditar nessa verdade. Você está recebendo a semente de poder e o Espírito Santo está operando aí na sua vida. Ele te seguirá todos os dias, mesmo naquele dia que você passa por tribulações. Ele te seguirá todos os dias da sua vida. Então, qual que é a nossa posição, irmãos? Acordar todos os dias, eu tenho feito isso, eu tenho sido muito abençoada. Eu falei no começo, eu falo, Senhor, qualquer situação, a bondade do Senhor, ó Pai, ó Deus, alcançou a minha saúde. A bondade do Senhor alcançou o meu marido, alcançou os meus filhos. A bondade do Senhor alcançou a tua igreja. Eu falo cada um de vocês, às vezes, alguma situação que eu vejo que vocês estão vivendo, que às vezes compartilham com a gente. A bondade do Senhor alcançou. E eu vou falando todos os dias, Senhor, Deus, o Senhor tem planos bons para mim hoje. Você precisa acordar dizendo isso, Senhor.
O Senhor tem planos bons. Ele fala que os pensamentos que Ele tem a seu respeito são pensamentos de paz e não de mal. Então, Ele tem todos os dias. Você imagina nós, vou voltar de novo, que somos pais. Todos os dias nós temos o quê? Planos bons para os nossos filhos. A gente quer levar eles para a escola, a gente quer dar melhor comida, melhor roupa, a gente quer dar o agrado, quer dar a diversão, sim ou não? Então imagina Deus. Então todos os dias Ele tem planos bons para mim e para você. Ele tem planos poderosos para nós. Você precisa acreditar. A fé correta produz comportamentos corretos. Você precisa acreditar nessa realidade. Amém? De que a bondade de Deus te segue todos os dias da sua vida. E você precisa declarar. Lá em Coríntios fala o quê? Eu criei, por isso é o que falei. Então todos os dias você pode estar passando a luta que você estiver passando. A bondade de Deus está me seguindo agora. A bondade de Deus está me seguindo, eu creio. Por isso eu estou falando que está me seguindo todos os dias. Ele não me abandonou, Ele não me deixou. Ele está nessa situação comigo. Ele vai restaurar essa situação. Ele vai retundar numa grande bênção. Amém, irmãos? Numa grande bênção. Você pode estar passando por luta, mas o que Deus quer é te abençoar. Ele quer te abençoar, porque a glória da segunda casa é maior do que da primeira. Então, se você está passando e Ele está com você, te seguindo a bondade dEle todos os dias, Ele vai te dar a vitória. Então, quando você passar por aquele vale, você vai sair com a bandeira da vitória levantada. E você vai experimentar coisas tremendas de Deus. Você vai experimentar todos os planos que Ele tem para a sua vida, para a sua família, para a sua casa, para o seu trabalho, na sua profissão, lá no seu emprego, na sua vida financeira. Ele tem isso para você. Ele tem portas abertas para você, Ele tem planos bons, o que eu posso. Acho que Ele todos os dias Ele acorda. Renovei minha misericórdia sobre os meus filhos, agora com os planos que eu tenho para eles. Aleluias! Então não entre em condenação, não fique olhando para você mesmo o tempo inteiro, mas olha para a bondade de Deus. Aí que isso vai gerar em você o quê? Um arrependimento. E aí você vai poder o quê? Ser gerado em você o fruto do Espírito. Você vai poder, né, exercer isso com outras pessoas. E você vai ter uma vida feliz. Uma vida feliz, e você vai ter certeza que todos os dias Ele estará com você. Não tem um sequer que você levanta. Mas sabe quando é que você vai usufruir dessa bondade de Deus? Se você acreditar. Se você crer que ela é uma realidade. E você não começar a murmurar. Não começar o quê? Reclamar. Deus me abandonou. Olha o que eu estou passando. Olha a minha vida. Olha se isso é vida. Irmãos, você tem a vida de Deus dentro de você. Você tem a vida do Todo-Poderoso dentro de você. Aquele que está em todos os lugares, que sabe pode tudo, que sabe tudo. Aquele que é Deus. Está dentro de você. Amém? Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Então, todos os dias, né, com todo, né, você vai levantar. Né, essa música, essa canção fala que desde eu me levantar até eu me deitar, a bondade do Senhor me seguirá todos os dias da minha vida. Declara isso, fala, Senhor, estou colocando meu pé no chão. A bondade do Senhor está me seguindo. Vou na hora de você for deitar, Senhor, a bondade do Senhor está me seguindo. Enquanto eu durmo, o Senhor está cuidando, o Senhor está fazendo, o Senhor está trabalhando. Lá na canção diz que com todo o fôlego que eu tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Eu vou colocar essa canção, se o pastor permitir, na nossa rede de culto presencial, para que você possa adorar a Deus e sabe, clamar por essa bondade, sabe, usufruir dessa bondade. Sabe, irmãos, eu estou muito abençoada, então aquilo que é bênção para a gente precisa passar para as pessoas. Eu queria que o louvor subisse aqui agora. Amém? Eu queria que você se levantasse também do seu lugar. Em nome de Jesus, todos os dias, com todo o fôlego que tenho, nós precisamos declarar que Deus tem planos bons a nosso respeito, que a nossa família, a nossa saúde, a nossa célula, o nosso ministério, os nossos negócios, a nossa vida sentimental foi alcançada pela bondade de Deus. E mesmo se passarmos por vale, ainda assim vamos continuar crendo e manifestando essa bondade. Oh, aleluia, Jesus. Oh, Espírito Santo, nós te adoramos nessa noite, ó Senhor. Deus, e nós sabemos que numa única voz que saiu do céu, ó Deus, entrou nos corações dos nossos irmãos, ó Pai. E nós agora vamos cantar essa canção. Sabe, se você conhece, feche seus olhos, coloca a sua mão no seu coração. Mas se você não conhece, pode olhar aqui a letra, para você cantar com propriedade. Os seus olhos vão estar abertos, mas o seu coração é que tem que estar aberto para Deus agora. E você vai cantar
cada frase que você falar, você vai começar a experimentar essa bondade do Senhor sobre a sua vida. Você vai ser ministrado pelo poder do Espírito Santo. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meu fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão, tão
irmãos, a bondade do Senhor, feche seus olhos agora. A bondade do Senhor, ela é constante, ela é imutável, ela não sofre nenhuma alteração. Do jeito que ela sai do céu, ela alcança o seu espírito, agora o seu coração. Ela não sofre mudança alguma, porque ela é divina, ela é sobrenatural. E Ele nos criou e nos redimiu por sua bondade, para a sua glória e para o seu louvor. Pai querido e Pai santo, essa foi a tua palavra, Senhor. Ó Deus, a bondade do Senhor, ó Pai, está neste lugar. A bondade do Senhor, ó Pai, é palpável sobre nós, Senhor. Deus, esse sobrenatural está sobre a tua igreja Batista Alcance nesta noite. Ó Deus, porque essa bondade eleva uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo, Filho de Deus. E Ele conquistou, está agora à direita do Pai, e agora intercede por nós, e agora com o seu olhar cheio de bondade, alcança cada família aqui representada, alcança cada vida aqui representada. Ó Senhor Jesus, que nós possamos ir para as nossas casas com o nosso coração transbordante. Ó Deus, sabendo, Senhor, que essa bondade vai gerar em nós um comportamento correto. Ela também vai gerar em nós um fruto, Senhor, que vai afetar nos nossos relacionamentos. Faz isso, Deus, durante essa semana. Ó Deus, faz isso, faz essa obra bendita do Senhor sobre a vida de cada um. Mas nós sabemos também que ela traz felicidade. Ó Deus, e que ela nos acompanha todos os dias da nossa vida. E nós queremos te adorar, Espírito Santo. Nós sabemos que uma única voz saiu do céu, e essa única voz entrou no nosso coração, e está gerando, Pai, um grande poder. O grande poder pela ação do Espírito Santo está gerando um grande poder na nossa vida agora. Oh Senhor Jesus, muito obrigado por esta noite tão maravilhosa. Muito obrigado por esse culto tão poderoso. Muito obrigado pela tua presença, Senhor, neste lugar. Obrigado por a vida de cada irmão, Senhor, de cada, Pai, oh Deus, membro do teu corpo. Quando nós nos reunimos para te adorar, nós reunimos para receber do Senhor, ó Pai, o melhor do céu. E nós saímos daqui hoje alimentados pela tua bondade, alimentados pela tua palavra, com o nosso coração regozijando de alegria, ó Deus, com planos, ó Pai, com projetos, ó Pai, ó Deus, que vem do coração do Senhor para nós. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Jesus, por essa noite tão maravilhosa. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus e para a glória de Deus. Aleluia. Bem baixinho. Irmãos, todas as vezes que nós estamos terminando o culto, eu faço essa mesma pergunta. Alguém nessa noite que queira receber Jesus no seu coração? É uma transformação de vida, é uma mudança, algo que vai mudar não apenas a sua vida, que vai mudar a sua eternidade. Alguém, pergunte se tem alguém do seu lado que queira receber a Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Tem mais alguém? Glória a Deus. Não, pode ficar de pé, pode ficar de pé. Amém. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Como é seu nome? Ivamar. Cláudio, você quer receber Jesus como seu Senhor e seu Salvador? Quero e quero que me receba. Então você vai dizer assim, você vai repetir comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, nesta noite, eu me arrependo dos meus pecados, te peço perdão e te recebo como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Senhor, escreve o meu nome no livro da vida e me recebe como seu filho, porque eu te recebo como meu Pai, meu Senhor e meu Salvador. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Muito bem, vamos ficar de pé, amém. Como é que é seu nome? Me chamam de mãe, mas é Ivamar. Ivamar.
Olha a sua família que você tem agora. Pode olhar. Essa é a sua família. Aleluia. Glória a Deus. Parabéns. Parabéns. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Escreve o nome dele na ficha, por favor. Amém, irmãos. Estende suas mãos para frente. Se Deus permitir, por muito tempo, no final do culto, nós não apenas vamos ver essa placa que está aqui atrás, mas vamos ouvir uma música. Eu sempre faço questão de terminar dizendo: até a breve volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe, a partir de semana que vem nós começamos a rever, como faço todos os anos, a visão dos vencedores. Mas uma coisa que você precisa ter no seu coração: Jesus está voltando. Ele está voltando. Você vai reinar com Ele. Estende as suas mãos para frente. Pai, muito obrigado, ó Deus, por essa noite maravilhosa, por essa oportunidade que o Senhor nos deu, por essa vida que se rendeu a Jesus, pela palavra transformadora, Senhor. Obrigado por esse louvor. Deus, obrigado pela vida desses servos. Estão tão bonitos, tão uniformizados, servindo ao Senhor com tanta alegria, Senhor. Obrigado pelos irmãos da sonoplastia, ó Deus, ali, Senhor, da mesa de som, da transmissão. Ó Deus, muito obrigado por aquelas que estão com as crianças, Senhor, lá em cima. Louvado seja o teu nome. Por aqueles irmãos que estão na cantina, servindo ao Senhor com tanta alegria. E obrigado pela nossa vida, Senhor. Obrigado por aquele culto de ontem. Foi tão abençoado, Senhor. Que o amor de Deus, a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações daquele que é o Espírito Santo de Deus, seja hoje e sempre, e até a muito breve volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. O Rei está voltando. Aleluia.